Bom, hoje nós estamos aqui no segundo episódio do podcast Movimento Voz, podcast Voz, e nós estamos aqui com o Jean Sandoval, um amigo que eu conheci aqui na trajetória do enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse episódio, nós vamos falar qual é o impacto do homem, da paternidade nos relacionamentos. Qual o impacto e que esse papel, qual é a posição do homem no rompimento do ciclo de violência. Então, assim, o que esse comportamento masculino pode contribuir para a influência e o crescimento das crianças daquele lar. Então, olha só que conversa poderosa que nós teremos hoje, nada mais, nada menos com o Jean Sandoval, que é uma pessoa extremamente ungida por Deus e que presta um trabalho voluntário dentro da instituição, no enfrentamento à violência, instituição Polícia Civil, agora o sistema prisional, e ele está trazendo aqui, está começando mais um movimento, né, dentro do sistema prisional, justamente nesse foco, enfrentar a violência doméstica, olhando sob o olhar paterno, da paternidade, sob o olhar dos homens que estão inseridos nesse sistema, que estão inseridos nesse contexto de violência, de forma trazendo uma cultura, trazendo todo um ensinamento, uma estrutura familiar que lhe foi enraizada na sua evolução enquanto ser humano, né? Então, o que nós podemos contribuir? E esse podcast, ele tem justamente essa visão, essa missão de contribuir com o enfrentamento à violência, não só sob o olhar do ponto de vista da mulher. Nós precisamos entender que o nosso papel enquanto sociedade, enquanto seres humanos, nós temos que olhar a família como um todo. Porque só assim nós conseguiremos vencer essa mazela, vencer essa pandemia, como a ONU mesmo já bem disse, né? A violência contra a mulher, ela tem que ser tratada como uma pandemia. Eu costumo sempre dizer, né, que a gente tem várias doenças, a gente viu aí o coronavírus, né, mais recente, e a gente mobiliza saúde pública, mobiliza educação, mobiliza o sistema, todos os demais sistemas de segurança, social, para enfrentar uma pandemia. E por que não termos também esse olhar para enfrentar a violência contra a mulher? Então, Sandoval é advogado, especialista em direito condominial. Inclusive treinou, né? Estivemos juntos na capacitação pelo Tribunal de Justiça dos condomínios do estado de Mato Grosso, da capital, do sindicato, justamente para colocarmos em prática a legislação estadual que atribui aos condomínios, às administrações de condomínio, a denúncia acerca das violências domésticas que ali, né, forem detectadas. Sandoval, muito obrigada por ter aceito o convite nesse dia tão especial, né, que a gente está aqui dando um pontapé para como mais uma ferramenta que a gente quer estruturar para que alcance mais pessoas, mais mulheres, mais homens e mulheres nessa luta que é de todos nós. Com certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora pelo convite. Me sinto honrado e privilegiado. É um prazer estar aqui, poder compartilhar experiências e compartilhar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos de forma voluntária, como a doutora falou, na Academia de Polícia do Mato Grosso, em parceria com o projeto Papo de Homem para Homem. E agora, a partir de amanhã, né, dia 8 de agosto, vamos iniciar um projeto nos presídios, né? Isso foi algo que queimou no meu coração, que Deus, né, me deu esse direcionamento de ir para os presídios, além da Academia de Polícia, que nós já contribuímos, né, com a palestra O Impacto da Paternidade. Como a doutora também falou, nós fizemos 2 eventos em 23 para os condomínios, voltado para os síndicos, né, através do sindicato dos condomínios, onde a gente levou um pouco de conhecimento sobre as formas de violência doméstica, e um pouco também da lei que tem no Mato Grosso, que instituiu a obrigatoriedade para os síndicos denunciarem os casos de violência doméstica. Sim.
Ou seja, o síndico que viu, ficou sabendo de um caso de violência doméstica, uma agressão, não importa o que seja, mas não denunciou, o condomínio pode ser penalizado por essa omissão dele. Então, no caso dos condomínios, não tem aquele velho ditado: briga de marido e mulher não se mete a colher. Nos casos dos condomínios, o síndico, a administração é obrigada a denunciar. Ele não precisa se falar o que aconteceu, só ele precisa informar do ocorrido e se resguardar que ele comunicou o 190, 197, os órgãos de proteção à violência doméstica. Além disso, eles também têm que criar canais de denúncia dentro do condomínio, né? Para que vizinhos fomentarem que mais pessoas façam essa denúncia e noticiem e que essa situação chegue ao poder público, né, para providências. Sim. Bom, Sandoval, sua trajetória é muito linda, é digna mesmo de aplausos. E mais uma vez, né? Então hoje eu quero te perguntar, né? Como que o comportamento dos pais afeta diretamente a criação, a construção de um ser humano, de uma criança, de meninos e meninas? Que no seu ponto de vista, na sua vivência? Segundo estudos, 80% dos bloqueios que nós temos está relacionado à paternidade. Ou seja, de cada 10 problemas, bloqueios que nós temos, 8 foi pela ausência física ou emocional ou afetiva dos pais. Ou seja, só aí nós tendo o pai presentes fisicamente, emocionalmente, nós já evitaríamos 8 bloqueios que nós teríamos na nossa vida. Paralelo a isso, as consequências disso, a falta e esses bloqueios e a falta da paternidade física ou emocional, ela gera depressão, ansiedade, insegurança, homens ou mulheres ficam carentes afetivamente, eles entram em relacionamentos tóxicos, ou seja, a presença de um homem, de um pai, de uma família, ela é fundamental para evitar essas consequências gravosas e danosas para as pessoas. Justamente, né, Sandoval? E veja só, considerando todo esse ciclo de violência, todo esse contexto que nós estamos aqui a debater e a apontar qual é o impacto, né? A gente já sabe que os estudos também demonstram que a violência doméstica, ela é transgeracional, né? Então, a gente repete comportamentos dos nossos pais, tudo que a gente vivencia na nossa infância. Então, nós estamos sendo construídos nesse contexto. Se fomos construídos nesse contexto de violência, ou vamos repetir essa agressão, ou seremos vítima de violência, né? Sim. Então... As crianças, elas não aprendem apenas pelo que elas ouvem, elas aprendem pelo que elas veem. E na maior parte, ela aprende muito mais pelo que vê. Então, se ele vê um homem ou uma mulher, vê uma criança, um menino ou uma menina, vê o pai tratando a mãe com amor, dando flor, sendo carinhoso, generoso, gentil, abrindo a porta do carro, tratando com amor, com palavras boas, sim, ela vai repetir isso no futuro e vai esperar que uma mulher vai esperar que o marido seja assim, um homem vai querer fazer isso para sua esposa. Se ela vê também agressões, palavras de baixo calão, beliscão, empurrão, qualquer forma agressiva que não necessariamente a física, mas com palavras, a mulher vai entender que é normal, o homem vai entender que é normal fazer isso. E aí é onde entram os casos de agressões que chegam até o feminicídio, né? Justamente. E o que a gente vê muito, né? Eu tenho um exemplo de um colega que ele fala assim: eu vou ensinar meu filho a ser macho. Vou sair com ele. E ele contando essa história, contando pra gente no serviço, ele sair com o menino e mexer com as mulheres na rua. Vamos falar de coisa bem sutil, sim, que é o ser macho, né? No senso comum. E ele saiu com a criança, eu tenho um exemplo, eu falo sempre, gosto de falar disso, porque ele foi e passou a olhar a menina bonita, a mulher bonita, gostosa, e mexer com elas, e ensinando que ele não podia contar para a mãe. Que ele tinha que chegar e o que acontecesse lá na rua, entre os dois, ele tinha que
não contar para a mãe, né. Só que a criança chegou e relatou tudo que o pai fez na rua, né, ele não foi muito feliz no exemplo. Mas veja, olha a construção do menino, né, olha como que nós estamos educando os nossos filhos. A mesma coisa é o ciúme, né. Então a gente ainda naturaliza o comportamento do homem ser o garanhão, do homem ser o pegador, do homem ter sim que ter várias mulheres, a gente ainda naturaliza a figura masculina, a figura do homem macho, né? Nesse sentido, de ter várias mulheres e de ser, né, o viril. Além disso, o ciúme, né? A gente ainda naturaliza esse controle, porque eu sempre costumo dizer que o ciúme, ela é a porta de entrada da manipulação, né? Então, eu ouvi até uma homilia do padre, ele dizendo, né? Então, o ciúme foi até terça-feira agora, na Senhora Auxiliadora. E ele disse pra gente, né? Olha, o ciúme é a porta de entrada da manipulação. Então, veja, ali a gente começa a impor o nosso desejo, como que eu quero que você se comporte. Geralmente os homens têm não gosto dessa roupa, não gosto que você bebe, não gosto que você ri alto, não gosto que você tenha amizade com a fulana porque ela é solteira, eu não quero mais que você vá lá na casa da família, da sua mãe. E aí começa a porta de entrada das violências. E o que você vê esse comportamento, essa figura de ser homem hoje? Como que a gente pode enfrentar, como que a gente pode educar, voltar, quebrar essa estrutura de ensino, de formação do ser homem, que é voltada para esse homem macho, pegador, e que controla e que domina. Qual que é a sua... Não precisei ir muito longe, né? Tem um exemplo real aqui na sua frente. Eu cresci ouvindo isso, eu cresci vivendo isso, eu fui induzido a isso. Eu vi exemplos dentro da minha casa, dentro da minha família, do meu círculo de amizades próximas, que homem, para ser homem, tinha que pegar um monte de mulher, que era normal cometer adultério, que era normal se relacionar sexualmente com várias mulheres aleatoriamente, que era normal o homem pagar pelo sexo. Então isso eu vivi na prática, porque nós vivemos e viemos de uma cultura machista, enraizada, como a doutora falou, de gerações, de avós passando para pais e pais passando para filhos. Como que se quebra isso? Falando e mostrando através das atitudes que isso não é o correto, usando ensinamentos, princípios bíblicos e mandamentos que o homem deve juntar a sua esposa para ser uma só carne e para que eles se multipliquem, e eles sendo imagem e semelhança de Deus em atos e atitudes, tendo uma só esposa, porque quando o homem encontra uma esposa, ele encontrou um tesouro. Só que a gente aprende que não, o homem encontrou uma esposa, nada mais é do que uma esposa, um objeto, e ele pode ter tantas outras que ele quiser fora de casa. Ou seja, por falta de conhecimento, o povo padece. E quando a gente conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Foi quando eu conheci a verdade, através da palavra de Deus, através de bons exemplos, de boas companhias, que me direcionaram, olha, isso não é mais certo. E, logicamente, que foi o Espírito Santo de Deus que me convenceu que aquilo era errado. Que não é porque eu aprendi, que eu vi na minha família, em amigos, que eu cometi esses erros, que aquilo era algo a ser seguido e muito menos passar para os meus filhos e meus netos. Mas isso é uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão convencido pelo Espírito Santo de Deus. E influenciado, como falei já, por boas amizades. Porque se eu fosse seguir os exemplos que eu via, que eu vivi e que eu pratiquei, eu não estaria aqui hoje compartilhando esse testemunho com você. Justamente, eu quero agora que você fale um pouco dessa sua troca, dessa sua partilha, né? Porque é uma dedicação,
como eu já disse, dignas de aplausos, de louvores, e eu tenho certeza, já falei também, que você é ungido desde que eu te conheci há alguns anos atrás, nesse movimento, a gente se conecta com pessoas, né? E com princípios e com propósito. E eu vejo em você, Jean. E assim, quando eu comecei a pensar nesse movimento, a pensar no que mais a gente pode contribuir voluntariamente, reunir pessoas, porque eu abri meu Instagram e eu comecei a receber várias chamadas no meu particular, doutora, como eu posso ajudar? Doutora, como que eu posso contribuir? Como que eu posso orientar mulheres? E eu sempre também tive essa perspectiva, sempre tive esse olhar no enfrentamento de não só cuidarmos de mulheres, da gente ter que olhar para os nossos homens, olhar para os nossos, principalmente para os nossos agressores. Então, eu sempre falo, não adianta a gente ser 100% na investigação de feminicídio. A gente precisa cuidar aqui, ó, do que antecede o feminicídio. Então, quais são as nossas resolutividades aqui nos crimes de injúria, de perseguição, de stalk, de ameaças? Qual que está sendo a nossa efetividade? Né? Sim. E mais, não é só efetividade no ponto de vista de investigação. Eu falo nossa efetividade no ponto de vista de resgatar homens e mulheres. Por que não trabalharmos esses homens e mulheres aqui, nesses pequenos delitos, né? Pequenos delitos para nós Sim. que estamos aqui de fora. Sim. Que a gente sabe que o impacto da violência psicológica, ele é muito maior, muitas vezes, do que uma lesão física, né? Sim. Então, Sandoval, eu quero que você me fale qual a sua experiência, qual a experiência de transformação que você tem vivenciado nos grupos reflexivos que você dá palestra, o que você tem como ouvido de transformação de vidas mesmo, dos homens principalmente. Eu vou pegar hoje eu tive com um amigo, um delegado, que foi até o precursor do papo de homem para homem. E aqui eu tenho que fazer honra e dar honra a quem merece, que é o Dr. Cláudio Santana. Ele que iniciou de forma voluntária, sem o apoio da instituição inicialmente. Hoje a instituição apoia o projeto, inclusive é uma das medidas da Lei Maria da Penha, que foi incluída em 2020, que é a requalificação ou a reeducação desses homens que têm uma medida protetiva. E aí ele compartilhou comigo hoje pela manhã alguns ensinamentos, algumas experiências que ele teve quando ele iniciou o projeto. Uma das coisas que ele compartilhou foi uma música do Zeca Pagodinho, Faixa Amarela. E quando ele comecei a ouvir a música no começo ela começa minha donzela, enaltecendo a mulher. No meio, a letra já muda para uma linha, que era o quê? Se a mulher falhasse, ela ia ser castigada, ela ia tomar uma banda, quebrar 4 dentes e 5 costelas. E no final, a faixa amarela seria incendiada na porta da favela. Ou seja, esse problema que nós enfrentamos hoje da violência doméstica é um problema cultural entre machismo que foi implantado nos homens. Que aí volta lá, o homem tem que pegar todo mundo, o homem pode ter outras mulheres, o homem adulterar é normal, o homem pode beber, o homem que manda no dinheiro da casa, a mulher tem que ser submissa a ponto de ser escrava, que aí os homens com interesse machista deturpam a palavra de Deus, né? Que a palavra fala auxiliadora, a mulher é uma auxiliadora, eles usam a palavra de forma de submissão para estar abaixo, não, mas a mulher tem que estar ao lado, é uma companheira, uma auxiliadora, por isso que Deus fez a mulher, porque não era bom que o homem estivesse só. Então, ou seja, é um problema cultural que foi enraizado na nossa mente, inclusive através de músicas, de comportamentos, de falas, de misoginia, enfim, isso é um problema cultural que tem que ser tratado. Como que trata isso? Tratando o causador, o suposto agressor, como a lei fala. Repreender, reprimir, afastar, isso já é o ponto final. Afastar ele do lar, afastar ele da presença da mulher, colocar distância, maravilha. Isso já é uma medida que vai causar e vai salvar muitas mulheres. Mas vamos tratar esse homem, vamos trazer ele para próximo, vamos entender a dor dele, vamos entender o que fez, que é o problema cultural que fez ele chegar naquele ato. E hoje, por coincidência, hoje eu estava na Cadepol e ministrando
para homens no papo de homem para homem. E lá quando você começa a falar das emoções, da vulnerabilidade, de princípios, de mandamentos, de fazer ele ressignificar suas emoções, entender que aqueles comportamentos culturais, machistas, misóginos, agressivos, não vão só influenciar para a esposa, para a namorada, para a noiva, vão influenciar os filhos e os netos. Quando você começa a falar e mostrar isso para ele de uma forma leve, com amor, eles baixam a guarda, eles se emocionam, eles entendem que aquilo está passando além da relação homem-mulher, está atingindo os filhos. E que se eles não mudarem o comportamento, os próximos a estar com medida protetiva, dentro da academia de polícia, fazendo um cursinho, ou, infelizmente, em alguns casos, dentro de um presídio, são os filhos deles. Por quê? Porque as crianças não aprendem apenas pelo que ouvem, mas principalmente pelo que veem. Se ela está vendo um pai agressor, um pai que tem uma protetiva, um pai que matou, a chance deles cometerem esse comportamento é muito grande. Como que faz isso, Jean? Tendo uma política pública para os homens, qualificando eles, levando conhecimento. Porque como está na palavra de Deus, Oséias 4:6, o meu povo padece por falta de conhecimento. E muitos homens estão padecendo por falta de conhecimento. Conhecimento que cultural, de entender que aquele padrão que foi implementado na cabeça dele pelos avós e os pais era errado. Foi em outra época, outro momento, que mesmo que em outro momento também não justifica. Mas que hoje principalmente não cabe mais. Porque se ele não mudar, ele vai ter uma protetiva, os filhos dele estarão sentados lá. Mas eu entendo que tem que tratar a causa. O causador de tudo isso é o machismo, é um problema cultural. Infelizmente, a gente sabe que é uma determinação da lei, é uma medida protetiva já instituída em lei, na Lei Maria da Penha, né? Então, a lei determina que os agressores de mulheres, eles voltem para uma sala de aula, vamos dizer assim. A comparativa, a exemplo, né, da lei de trânsito, quem não lembra quanto o Brasil matava no trânsito, né? E Sim. Quem atingisse lá alguma pontuação na carteira, ele perderia a carteira de habilitação e voltaria para a sala de aula para se reabilitar. Então é a mesma coisa aqui. Mas infelizmente no estado de Mato Grosso, se não me engano, eu recebi essa informação ainda essa semana, né? Através do projeto Amarra Cabelos, a gente tem apenas 5 grupos reflexivos instituídos. Então veja, gente, o ano passado nós aproximamos de 18 mil medidas protetivas, mas quantos homens estão sendo inseridos, estão sendo compelidos, né, aplicada a medida protetiva de voltar aí a escola, a entender o que é a lei, a entender como tratar uma mulher, o que é a violência. Porque a gente tem essa experiência de quando a gente conversa com os homens, né? Eles falam, mas eu é minha mulher, eu não fiz nada, eu apenas mandei ela naquele lugar, eu apenas falei que vá pro inferno. Se não for minha, não será de ninguém. Então, assim, eles entendem que esse comportamento, o comportamento sexual, obrigatoriedade, né, que eles entendem que ela tem que servi-lo. Então, ele não entende quantos homens eu atendi e que eles não entendem que foi forçado o relacionamento, que foi contra a vontade. Sim. Então, assim, é muito importante mesmo. Então, a gente sabe que enfrentar a violência doméstica perpassa nesse viés da educação, da prevenção, né? Nesse caso, quando já vem da medida protetiva imposta, né? Isso. Vamos dizer, já é a repressão, já é uma imposição de medidas diversas de prisão, mas que tem todo esse viés de educação, de prevenção, até porque as pessoas, os homens e mulheres vão se relacionar novamente. Então, infelizmente, a gente precisa focar, a gente está aqui para falar de políticas públicas também, e as políticas públicas que vão mudar, tirar o estado de Mato Grosso
dessa colocação em primeiro lugar no ranking nacional de feminicídio e que vai também inserir homens e restabelecer homens e mulheres, restabelecer famílias. Porque eu costumo sempre dizer, Sandoval, quando a gente está em palestra, né, nós não estamos aqui para fomentar o divórcio, para fomentar a separação. Mas nós precisamos auxiliar homens e mulheres de que se você está num relacionamento abusivo e que está te tirando a sua paz e que você tem medo e que seus filhos já estão regredindo no comportamento social, que você já está vivenciando o isolamento social, que você já perdeu a sua rede de proteção, tá na hora de você ligar o alerta e sair desse relacionamento. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode sempre dizer, né, que nós temos que fomentar a união, precisamos sim, mas a gente precisa fazer isso dando um aparato, sustentando essa família com orientação, né? O que eu vejo também, que muitos casos desse que chegam a caso de violência, de todas das 5 formas que tem, a mulher, ela viu isso na casa dela e ela permite que o marido, o noivo, o namorado, faça isso com ela, porque ela viu na casa dela e ela acha que é normal. Até que chega um momento que fica insustentável, ou seja, precisamos de todas as formas tratar dos homens. Por quê? Provavelmente essa mulher viu o pai fazer com a mãe e acha normal fazer isso, alguém fazer isso com ela. A não ser a hora que chega a insustentabilidade, que é os casos de agressões mais físicas que extrapolam a informação que fica entre 4 paredes. Então, na minha concepção, humilde opinião, pela experiência que eu tenho tido lá nesses 2 anos na Cadepol, palestrando, o problema e o ataque, a repreensão é legal, muito importante, repreender, mas a prevenção é o mais importante, que é o que falta hoje no Brasil. Tem as medidas cautelares, tem os botões, tem os atendimentos para as mulheres, mas a gente tem que levar esse conhecimento nas escolas, nas universidades, para os homens, para que eles comecem a identificar desde adolescentes, de jovens, ali final de faculdade, que eles não podem ter esse comportamento, porque esse comportamento começa lá com 18 anos, 16 anos, 20 anos, 22 anos, depois com 30 anos ele só aumenta, que foi o que eu vi na minha casa, e eu entrei em muitos caminhos tortuosos em relacionamentos, muitos relacionamentos eu fui tóxico, porque você se permite estar, porque eu via isso dentro da minha casa, até que há 2, 3 anos atrás eu entendi e falei, opa, eu preciso me ressignificar também. Eu preciso quebrar todo esse paradigma que eu vi na minha casa, vi na minha família, que eu ouvi de amigos, dessa cultura machista, misógina, que isso não é correto. Que eu tenho que tratar uma mulher, sim, bem. E se eu ver que essa mulher também é uma mulher tóxica, que está me fazendo mal, eu tenho que sair. Porque senão daqui a pouco ela vai me contaminar e aí vai entrar nos casos de violência. Justamente. E a lei, ela é bem clara, né? Ela trabalha 3 vieses, né? Então, é a proteção, é a assistência e é a educação, a prevenção. Então, veja, enquanto a gente continuar só cuidando, contando estatística de boletim de ocorrência, de morte de mulheres, a gente só está olhando para o lado da proteção, né? Que é quando já tem uma intervenção da segurança pública, quando a violência já aconteceu. Então, a gente precisa efetivamente alcançar mulheres que não denunciam. Os estudos mostram que apenas 10% das mulheres relatam violência, denunciam e vão e registram um boletim de ocorrência. Então, assim, cuidando, olhando para esses princípios que a Lei Maria da Penha vem trazendo, a gente tem que andar junto aqui os 3, a proteção, a assistência e a prevenção. Porque enquanto a gente ficar ainda só cuidando, depois da medida protetiva imposta, a gente vai ficar enxugando gelo. É essa sensação que a gente tem, né? Sim, como a doutora falou, teve 18 mil boletins. Quase 18, mais de 18 medidas protetivas deferidas no estado de Mato Grosso. Aí você pega o grupo reflexivo, Papo de Homem para Homem, ele atende uma média de 300 homens por ano. Ou seja, isso não dá nem 10%. Que está chegando o conhecimento, que está chegando a palestra.
Ou seja, essa diferença de 10, 15 mil que está sem esse curso, esse conhecimento, a grande chance deles cometerem novamente, Reiterarem a reiterar a conduta. conduta. Ou seja, por falta de educação, por falta de conhecimento, por falta de orientação, de quebra de paradigma cultural, é onde Mato Grosso continua. E hoje, inclusive, eu recebi uma informação, Mato Grosso, ano passado, foi 46 casos de feminicídio, né? 47. 47. E esse ano nós já estamos em 30 em feminicídio, ou seja, bem provavelmente Mato Grosso pode Vai chegar, ultrapassar, né? vai Pode ultrapassar, pode chegar ao terceiro ano consecutivo número 1. Porque acredito, na minha humilde opinião, como eu já disse, que está tratando muito a causa, o efeito e não a causa. Que é atacar esses homens realmente, levar realmente o conhecimento para as escolas, para as faculdades, de forma massiva, fazer encontros, fazer palestras, senão vai ficar enxugando gelo. É justamente isso. Essa é a sensação que a gente tem. Mas eu quero pedir que você deixe aí uma mensagem para os homens, para as mulheres que estejam nos ouvindo, para as famílias, né? Sim. Que sabem, que têm conhecimento de que existe ali um relacionamento abusivo próximo de você, o que deve fazer, como eles devem se comportar, qualquer mensagem que você fala também, principalmente para os homens, olharem para o impacto que eles têm ali na criação e na formação de seus filhos. Eu vou deixar até um dado, né, que eu tirei de um livro do pastor Tony Evans, um pastor americano, muito respeitado nos Estados Unidos, foi considerado entre os 12 maiores influenciadores, pastores nos Estados Unidos, da língua inglesa, aonde ele pegou como referência bibliográficas estudos americanos, que é um dado alarmante. 70% dos presos americanos vieram de lares sem pais. 80% dos estupradores, lares sem pais. 63% dos adolescentes que cometeram suicídio vieram de lares sem pais. 71% dos jovens adolescentes que abandonaram as escolas vieram de lares sem pais. Ou seja, se os pais não forem presentes como exemplos e presentes fisicamente e emocionalmente, como referências, como um homem que vai dar proteção, provisão e destino para esses jovens, homens ou mulheres dentro de casa, há uma grande chance desses jovens, adolescentes, crianças, seguirem algum desses caminhos errados. E aí um desses caminhos errados pode levar a uma medida protetiva e a um feminicídio. Se o pai não for a referência de mentor, de homem honrado, de homem que valorize e honra a família, o filho não vai ser. A não ser que pela mão de Deus um milagre aconteça. Isso pode ser tanto com o homem como com a mulher. Tanto a mulher pode ser uma mulher abusiva, a mulher pode ser uma mulher tóxica, uma mulher manipuladora, pode ter um espírito de Jezabel que causa confusão, desunião, desavença dentro de casa. Como o homem também pode ser um homem ruim, mau, agressor, abusivo. Por quê? Porque se ele não teve uma referência boa dentro de casa, como é que ele vai praticar isso num relacionamento? Então o pai, o homem, tem uma função de ser o sacerdote, o profeta da casa, o cabeça de uma família. Ele tem que ser o exemplo. E ele tem que estar ligado principalmente a Deus. Porque se ele não estiver ligado a Deus, ele não vai se conectar à sua esposa e aos seus filhos. E quando você não está ligado verticalmente, você não consegue se conectar horizontalmente. Isso é a cruz. Se você não se conectar a Deus como um pai, como um exemplo para você, onde você vai seguir princípios, mandamentos, como que você vai querer que seus filhos te honrem e te tenham como exemplo? Então, o que eu deixo para esses homens, essas mulheres que viram exemplos ruins dentro de casa? Se ressignifiquem, tratem as suas emoções, as suas feridas, liberem perdão, liberem a mágoa, o ressentimento, a dor que viram dentro de casa dos pais, para que vocês possam viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nos relacionamentos. Porque senão vocês vão repetir padrões de comportamentos abusivos, tóxicos,
E vai ficar esse ciclo de a sociedade, a polícia, o judiciário enxugando gelo. E o judiciário e o poder legislativo também tem que ter, e o poder executivo, um olhar para esses homens, tratar essa cultura machista que foi impregnada em nós há muito tempo. Existe hoje também essa cultura do feminismo, que ele tem um viés ideológico muito defensor das mulheres, claro, com todo o direito, porque tem que ser defendido, mas também tem que ser tratado essa cultura que foi implementada involuntariamente na cabeça dos homens, que veio de gerações passadas, que veio através dos meus avós, do meu pai, e graças a Deus parou em mim. Então, esses poderes têm que se unir e começar a ter esse olhar humano, porque existe um preconceito quando se fala em tratar dos homens, mas se não tratar dos homens, vai ficar só enxugando gelo, gastando dinheiro, com medidas, com repreensão, que não vão resolver. E muitas pessoas vão morrer, como 47 morreram ano passado no Mato Grosso, 30 esse ano já. Mato Grosso vai ficar nos índices primeiro no Brasil. Por quê? Porque não conseguiu tratar o causador desses feminicídios. É justamente isso, né, É, Sandoval? O que a gente vê que o que falta são políticas públicas para com olhar para um todo. Nós estamos aqui focando na mulher, mas nós estamos perdendo o foco nos homens. Nós temos políticas públicas para assistência à moradia, assistência financeira para criança e adolescente. Nós temos casa de amparo, poucas, ainda são muito falhas. Ainda as políticas públicas que existem para mulheres existem, mas ainda não alcançam o Estado como um todo, né? sim. E o índice de feminicídio é no interior, né? O que aumenta os nossos índices no estado de Mato Grosso, geralmente, efetivamente, é a morte que acontece lá no interior do estado. Sim. E se aqui na capital não tem, quase não tem, você disse aí, tem um grupo reflexivo que consegue alcançar a cada mês 30 pessoas, né? É isso. Imagina no interior do estado. Como eu disse, recebi a informação que temos 5 grupos reflexivos. Então, enquanto a gente não abrir o olhar para cuidado com o homem, para o diálogo, para esse homem que foi construído nessa cultura machista, nós não vamos avançar. Nós Sim. não vamos avançar, porque a prevenção não é somente a mídia, a imprensa, não é somente. A gente já consegue alcançar pouca parcela da sociedade de uma forma, né, bem sutil, porque ela não é cotidiana, ela não é reiterada. Então, a gente precisa mesmo efetivamente entrar para dentro das salas de aulas, colocar os homens abusadores ali, entrar para a sala de aula com crianças, né, adolescentes. Eu mesmo estive ontem no Pedra 90, em 4 palestras, né, em 2 escolas no Pedra 90, e eu fiquei assim assustadora com a violência dentro do ambiente escolar. E à noite, ontem, eu estive na UFMT. Então, só nesse mês de julho que se passou, teve um feminicídio no campus da UFMT, com estupro, né? Primeiro ela foi estuprada, Solange, depois ela foi assassinada, e uma importunação sexual. E a presidente do DCE lá, ela informou que depois que veio a público, mais mulheres estão denunciando vítimas de crimes sexuais, principalmente, no campus da UFMT. Então, veja, nós precisamos expandir a prevenção mesmo, e a gente precisa ter esse olhar especial, principalmente para com os homens. Eu sempre falo nas minhas palestras, não entendo que aumentar pena vai solucionar o problema. Não entendo que prender homens vai solucionar os problemas. Então, eu ainda também sou dessa política, dessa ideia de que nós precisamos abrir um diálogo e abrir alcançar o coração, né, alcançar a alma desses homens, e principalmente dizendo para eles o impacto que tem nos seus filhos, né? Porque Sim. todos nós temos um amor que transcende para os nossos filhos. Então, a gente precisa alcançar esses homens de alguma outra forma aí. E eu penso que o grupo reflexivo é um pontapé
E acho que se a gente conseguir colocar 10 mil homens, né? Se a gente conseguir dobrar, né? No ano de 2000, a gente vai, vamos lá, alcançamos 300 ano passado, vamos fazer 600 mil e fomentar que mais pessoas, que mais igrejas, que mais associações de bairros formalizem, instituam grupos reflexivos e apoiem o enfrentamento à violência. A sociedade tem que entender isso. Inclusive, eu estava agora, 2 meses atrás, em Brasília, conheci um deputado federal e apresentei o projeto que é feito aqui. Ele, inclusive, é um jornalista lá. E ele, totalmente contra, com preconceito, resistente, que não, homem não tem que ser tratado, não, homem tem que ir para prisão, homem que bate em mulher. Eu falei, mas ele é o causador das agressões, ele tem que ser tratado, porque se ele não for tratado, ele vai agredir essa, ele vai agredir a outra, ele vai agredir a outra, ele vai agredir a outra. Uma hora ele vai matar alguém. Então, há um preconceito muito grande da sociedade, da mídia, da questão da política, do judiciário, do legislativo, que acha que é só aumentar a pena, mas não é, tem que ser tratado. E a palestra que eu faço lá na Cadepol, que eu contribuo no projeto, eu falo sobre o impacto da paternidade. E eu mexo com as emoções. Eu faço ele se sentir que a relação homem-mulher está influenciando no futuro dos filhos. E eu introduzo também princípios milenares. Eu introduzo a palavra de Deus. E vou até contar um fato que aconteceu hoje. Hoje eu estive lá. E com essa dinâmica de fazer as emoções dele vir à flora, ele se liberar o perdão, ele se ressignificar, ele entender que a consequência daquele problema que ele está com a mulher, com a noiva, com a namorada, está passando para os filhos de uma forma leve, sutil, com amor. E quando eu acabo a minha palestra, eu faço um apelo. E hoje, 9 homens aceitaram Jesus. Olha só, num local improvável, um homem, um jovem como eu, improvável, falando sobre amor, sobre emoções, sobre princípios, e no final, eles aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Provavelmente esses homens nunca pisaram numa igreja. Provavelmente esses homens nunca tiveram a profundidade e a percepção da gravidade do comportamento dele perante os filhos, mas foram tocados pelo Espírito Santo de Deus através de mim, através de uma pessoa que saiu de São Paulo para cumprir um chamado de Deus, para vir aqui passar uma semana palestrando, e eles aceitaram Jesus. E esse olhar humano que falta para esses homens, para a sociedade ter esse olhar, esse amor, essa empatia, entender que hoje eles são supostos agressores, em muitos casos agressores, porque a lei fala em supostos agressores, mas lá atrás eles foram vítima da cultura machista que foi impregnada, que era normal eles fazerem aquilo. Ou seja, se não houver a empatia, o amor e o olhar generoso de acolher e ensinar e direcionar, a gente não vai mudar a sociedade. Justamente, isso mesmo. Que Deus continue te abençoando, Amém. te usando como instrumento, Sandoval, que você consiga alcançar muitos e muitos corações. Amém. E para os homens que humilham, proferem palavras que machucam, que ofendam as suas mulheres, na presença dos seus filhos, que reflitam, que parem, que pensem e que mudem seu comportamento, porque nós estamos atendendo, eu vou rapidamente para concluir, eu atendo casos, eu pego qualificando conselheiros tutelares no interior do estado, voluntariamente, através da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Mato Grosso, eu tenho ouvido que as conselheiras estão sendo chamadas nas escolas para atenderem adolescentes com crise de ansiedade. E aí eu fiz uma provocação, porque ela falou para mim assim, a conselheira, doutora, mas eu não sou obrigada, eu não sou médica, eu sou psicóloga, eu não sou nada, não é atribuição do conselho, é atribuição do conselho, porque é um direito violado daquela criança, aquele adolescente está tendo violações de direitos dentro do seu lar, e você precisa intervir. Você também pode fazer requisições, encaminhamentos para a saúde. Então assim, veja, as nossas crianças estão se adoecendo. As nossas crianças estão com crise de ansiedade, de depressão, praticando automutilação. Por quê?
E nós não estamos indo buscar a causa. Muitas vezes é o conflito dentro de casa. Então, Sandoval, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te unja, que te guie, que te prospere tudo na sua vida para te manter firme, né? Porque a gente sabe que a gente precisa estar aqui na retaguarda, forte dentro de casa, com a família, para que a gente consiga enfrentar e ouvir dores, as mazelas da sociedade que nos alcança, para a gente também ser instrumento de transformação. Muito obrigada por ter aceito o convite e volte para São Paulo com o coração cheio de gratidão que nós trazemos para você. Nós aqui de Cuiabá, Mato Grosso, tenho certeza que o Newton, o Dr. Mário, que está lá à frente da coordenadoria, né? Sim. Da comunitária, está muito feliz com a sua contribuição, doutor Claudinho lá, Sim. o Claudinho também. Então, assim, eu só agradeço. Eu tenho certeza que você também vai contribuir muito para o nosso movimento. Com que certeza. que eu já te contei e você vai receber um convite. Vou saber, eu já falei para você que eu tô te stalkeando, né? Falei, Sandoval, já tô te stalkeando aqui no Instagram. Achei muito legal o seu movimento. E é isso. Eu que agradeço. É uma honra e um privilégio estar aqui, podendo participar, contribuir, dividir, trocar experiências. Deus tem feito o improvável e tem acelerado um processo, porque eu permiti e aceitei ser obediente no chamado que Ele fez para mim. Que o chamado é voltar a palestrar na Cadepol e ir para os presídios. E Deus acelerou. Começou a acelerar uma aceleração exponencial que eu não imaginava que fosse tão rápido. E estar aqui é parte desse aceleramento. Então, é uma gratidão, doutora, é uma honra, realmente. Desejo todo sucesso ao podcast Voz. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque ele já é um sucesso. A doutora é muito bem conceituada, querida, uma pessoa também abençoada, ungida, que tem um propósito de servir e ajudar outras mulheres. E também ajudar homens, né? Desde que nós conhecemos há 2 anos atrás, a gente se conectou, a doutora viu todo o nosso servir, o nosso coração disposto a fazer o melhor e ajudar as pessoas. Então, como a gente estava falando no começo aqui, a gente se conecta, né? As pessoas se conectam quando vê o mesmo propósito. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então eu estou aqui para contribuir no movimento, estou aqui para voltar mais vezes no podcast, estou aqui à disposição para ajudar da maneira que for, divulgando. É um privilégio realmente, e a honra e a glória de estar aqui é de Deus. Amém, amém, Sandoval. Muito obrigada. Como que é o nome Larissa. Larissa, obrigada por ter vindo, acompanhado Sandoval e fortaleça ele. Fortaleça ele, porque a gente precisa de homens de honra, assim, homens que vai fazer muitas provocações. Sim, com certeza. A Larissa, minha noiva, está aqui. É um privilégio ter ela aqui também. Um dos aceleramentos que Deus me deu foi estar com ela. E a gente casa agora semana que vem. Ah, que legal! Então Deus acelerou todos os processos de relacionamento, de casamento, das palestras, profissionais. Então estou muito feliz porque entendi que quando a gente estar obediente a Deus e cumprindo o chamado, o propósito, Ele nos honra também, porque a gente está honrando Ele vai nos honrar. Amém, isso mesmo. Obrigada.